Você que investe em Bitcoin, você já parou para pensar se realmente faz sentido para você investir em Bitcoin? Inclusive, você pode ver uma dicotomia, porque ao mesmo tempo que você escuta algumas pessoas falando que isso vai ser a nova era, você também escuta investidores que praticamente nunca erraram ou que erraram minimamente quando se olha para o mercado e escuta frases como essa. O Charlie Munger, que finalizou sua vida honrosamente com uma rentabilidade absurda, sendo parceiro do Warren Buffett na Berkshire, ele falou o seguinte, abre aspas, o Bitcoin é repugnante e ruim para a sociedade. Outro investidor que inclusive tem vários livros escritos e a gente vai até comentar sobre os livros dele neste vídeo, vou te recomendar os livros para você ter aí, é o Nassim Taleb, que ele diz o seguinte, abre aspas, o Bitcoin falhou como moeda e virou um Ponzi especulativo. E outras pessoas defendem o Bitcoin como uma moeda libertária, como uma moeda que vai te descentralizar do poder do Estado, do poder do país, do poder de moedas fiduciárias. E aí muitos dos que defendem, inclusive, gostam dos que falam mal também, porque isso só aumenta a capacidade do Bitcoin ser reconhecido. E aí eu vou trazer dois cortes agora de pessoas que provavelmente você conhece e depois vou dar a minha opinião em cima desses dois vídeos que a gente vai ver e vou te apresentar algo que pode mudar a sua vida. Primeiro vídeo que a gente vai ver é uma entrevista do Thiago Reis no podcast ali do Market Makers e ele disse o seguinte sobre Bitcoin. Cara, eu comecei a seguir uns perfis de memes de criptomoedas e eu me identifico com muito das coisas que eles falam, tá? Que, o Estado tem que ser mais eficiente, coisas do tipo. Isso eu me identifico. Agora... Inclusive, comenta aqui embaixo, porque eu tenho essa mania. Eu tô assistindo um X só porque eu tô assistindo com vocês, senão eu estaria aqui assistindo 2x. Você assiste os meus vídeos no 2x também? Porque eu falo meio lento, né? Eu também falo meio lento. Cara, será que a resposta para esse problema é o Bitcoin? Eu não sei. E o motivo pelo qual eu não invisto, depois eu até descobri que eu invisto, porque eu tenho um pouquinho, quase nada de IVVB11, SP500 e a Tesla tinha, né, uma participação. Então, sem querer, eu estava investindo, mas não invisto. Na prática, isso é irrelevante no meu patrimônio. E o principal motivo que eu não invisto, Salomão, é a análise da história. Eu gosto sempre de analisar a história e ver quem são os vencedores, quem são os perdedores. Eu acredito muito naquela frase, né, que a história se repete. E na história da humanidade, a riqueza, ela imposta em duas grandes classes de ativos, que é real estate, imóveis e participação em empresas. Isso aqui que ele falou é verdade, tá? Inclusive, grande parte dos milionários, eles foram feitos através de valor imobiliário. Depois eu dou minha opinião sobre isso aqui também, mas isso aqui é um fato, é uma verdade. Na bolsa, você pode comprar um terreno e desenvolver, você pode comprar um terreno, ganhar na Mega Sena e descobrir que ali tem petróleo embaixo, pode acontecer muitas coisas. Empresa você pode criar, você pode comprar, você pode ser um investidor passivo, como é o caso do Warren Buffett na maior parte dos seus investimentos, mas na história da humanidade, pega lá a lista da Forbes, do Brasil, etc. As pessoas mais ricas que você conhece provavelmente são pessoas que têm participação acionária ou têm imóveis. Na hora que você vai analisar a história das moedas, quem ganha é quem consegue convencer, é o criador que consegue convencer que esse pedaço de papel vale alguma coisa. Ó, me dá isso, eu tô te dando isso, você me dá essa caneta. Consegui trocar um pedaço de papel, que para mim não teve nenhum custo, né? Teve o custo do papel que é baixo por um outro ativo, ou por um produto, ou por um serviço. Na história da humanidade, quem conseguiu fazer isso se deu muito bem. Os estados, teve algumas pessoas que criaram lá atrás. Eu não sou o criador do Bitcoin, então eu não tô na turma dos que vai se dar bem. Eu admiro o cara que conseguiu criar isso, que conseguiu botar na cabeça das pessoas, pessoal, cria aqui um negócio que nem papel meio que na nuvem e tal, e isso aqui vale $60 mil, vale o valor de um belo carro nos Estados Unidos. Ele conseguiu fazer isso, admiro a capacidade mercadológica, de marketing desse camarada. Agora, como criador de riqueza, não é. E se você pegar a maior parte dos investidores de criptomoedas, eles não estão ganhando ou não estão ganhando de maneira significativa. Primeiro, várias criptomoedas viraram pó. Tem essa, né? O que sobrou de fato é o Bitcoin, talvez uma outra moeda. E mesmo dos investidores de Bitcoin, a maior parte entrou da pandemia pra cá. O SP500 acho que foi melhor, o CDI foi melhor. Bora ver isso aqui, rapidinho. Tô aqui com um gráfico do IVVB11, que a gente já vê a variação do SP500 dolarizada para nós que somos brasileiros. Tô aqui com um gráfico do CDI e com um gráfico do Bitcoin. No último ano, o Bitcoin ganhou aí com 34% de valorização, mesmo com essas quedas que tivemos agora. Nos últimos 2 anos, o Bitcoin ganhou também com 200%, quase 10 vezes acima do CDI. Nos últimos 3 anos, o Bitcoin também ganhou com 141%, mais 100% acima do SP500 desse CDI. E nos últimos 5 anos ali, no caso da crise de 2020 para cá, o Bitcoin também ganhou com quase 10 vezes mais do que o SP500, o IVVB11 aí já dolarizado para você que investe em reais brasileiro e tal. E praticamente 19, 20 vezes mais do que o CDI. Então quem investiu em Bitcoin durante esse tempo se deu bem sim. O Ibovespa talvez tenha sido melhor, né? Então, não sei se criou tanto valor. Ele citou o Ibovespa também. Vamos colocar o Ibovespa aqui. Então tá aqui o Ibovespa também nos
últimos 5 anos, na verdade o Ibovespa perdeu pro CDI. Eu sei que vocês aqui não perderiam porque vocês não iam investir no Ibovespa puro, né? Mas você entendeu o que ele quis dizer ali. E realmente o índice foi mal, o índice do Ibovespa nos últimos 5 anos. Só para ficar claro, esse aqui é o Ibovespa em dólares, tá? Tem que colocar dolarizado porque o Bitcoin ele é dolarizado, tá? Então a comparação tem que ser dolarizada. A gente não consegue dolarizar o CDI aqui, mas enfim. Mas o IVVB11 e o Ibovespa dolarizado, a gente vê aí que o Bitcoin foi melhor nos últimos 3 anos, nos últimos 2 anos, nos últimos 5 anos, no último ano também. Então, vocês criam tanto valor assim pra grande massa. Agora, eu torço pra algumas ideias da turma do Bitcoin, dos mais religiosos, deem certo. Eu torço pelo sucesso, mas eu não acredito muito como investimento mesmo. E outra, vamos supor que isso de fato vira uma moeda disseminada e que a gente faça trocas nessa suposta moeda. Ainda assim, as pessoas vão precisar comprar uma caneta, né? Inclusive a BIC é uma empresa listada, uma bela empresa. Eu acredito que a BIC ainda vai ser uma empresa bastante lucrativa e provavelmente vai pagar dividendos aos seus acionistas. Esse é meu perfil de investidor. Eu acredito que a história vai se repetir e que a riqueza vai ser impulsada nessas duas grandes classes de ativos, real estate e participações acionárias. É isso que eu invisto, não só no Brasil, como no resto do mundo. Entendi. E no final do dia, eu acho que o Charlie Munger estava certo. Quase sempre ele tá certo, né? Teve alguma vez que ele esteve errado? Charlie Munger é Desde que foda, ele virou né? investidor? Acho que... Mesmo porque a história já chegou no final, né? Já, né? Já teve o seu final, né? Então já teve, infelizmente teve o seu final. Então já tem começo, meio e fim. Então ele raramente errou. Eu não lembro de coisa que ele tenha errado na sua carreira. E sabe o que ele disse a respeito do Bitcoin, né? Você sabe? O que ele falou? Ele falou do... Como é que era? De... Que é veneno de rato. eu sabia que era alguma coisa tóxica, mas... Eu tendo a concordar. Então vamos lá, vou emitir minha opinião aqui, primeiramente sobre esse vídeo do Thiago Reis aqui, e depois a gente passa pro outro. Na minha opinião, o Thiago ele não tá preocupado se o Bitcoin vai subir, se ele vai cair, ele não tá preocupado, porque ele sabe que o que confere riqueza e estabilidade de patrimônio para as pessoas é você ter alguma coisa que contribui com a sociedade, que é, por exemplo, a BICzinha lá, né, que ele citou. Deixa eu pegar minha BIC aqui também tem uma BIC, olha. Então, realmente, mesmo que você não esteja mais usando o real, o dólar, o franco suíço, o yuan, né, que agora a China entrou aí na disputa também como moeda de reserva, você vai ver que você vai precisar comprar o carro, você vai precisar comprar o alface pra você comer, você vai precisar comprar a carne pra você fazer churrasco, a BIC, ou seja, ele não tá preocupado em ficar multimilionário com ativo de risco, que no caso é o Bitcoin, porque ele já tem o seu caminho da riqueza, ele já tem o seu plano, que já deu certo historicamente com muitas pessoas e que vai dar certo com ele também, porque já foi comprovado. Então ele não tá preocupado, que inclusive é algo de se admirar, ele e o Luiz Barsi pensa dessa mesma forma, ele não tá preocupado se o vizinhozinho da esquina, que é o que mais te atrapalha, se o vizinhozinho da esquina ganhou 100% do Bitcoin e você ficou com 10% na sua empresa pagadora de dividendo. Ele não tá preocupado com isso. Pode ganhar. Ó, eu torço pra vocês. Ganha aí. Eu tô preocupado só em manter o meu poder de compra. Eu tô preocupado só em poder crescer o meu patrimônio de maneira estável, com ações, com participações perenes, com real estate de verdade. Enfim, essa é a opinião do Thiago Reis. Não desrespeito essa opinião. Eu, inclusive, concordo com ele. Acredito que o que vai te prover riqueza de verdade vai ser você ter ativos, participações, real estate. Não concordo com ele de não exposição nenhuma, 0%. A gente vai falar disso olhando agora para esse vídeo aqui. Aproveitando que você tocou nesse tema, Vou parar de beber, mas não hoje. aproveitando que você tocou nesse tema, um outro ativo que eu acho que vale a pena tocar aqui, porque eu não lembro se eu ouvi sua opinião sobre ele, Bitcoin. O que você acha? Bitcoin vale zero. Vale zero? Vale zero. Ouro vale zero. Bitcoin vale zero. Essas coisas valem tudo zero. Eu tenho ouro. Não tive Bitcoin. Semana de passar estresse no Twitter, né? Ó, esse cara aqui, ele falou, o ouro vale zero, Bitcoin vale zero, eu tenho ouro e muito Bitcoin. Ele falou isso. E agora escuta a opinião dele sobre o Bitcoin. Eu já falei antes, é que eu acho que, assim, sobre o Bitcoin, assim, eu queria entender qual é o serviço que ele presta, entendeu? Esse é o que eu não entendo, né? Qual é o serviço que Ele vai mudando, né, a narrativa dele ao longo do tempo. Ele já foi uma moeda. Não, moeda ele não é. inflação. Moeda ele não é. Aí agora- agora... eu não sou, você sabe, acho que sabe disso, eu não sou grande ficcional do Bitcoin nem nada do tipo. Você acha que, assim, qual a função que o ouro tem a despeito do consumo dele, mas a função como commodity global, que o Bitcoin não poderia ter? Eu acho que esse é um argumento que o pessoal faria. Pergunta extremamente inteligente do cara. E, inclusive, esse cara aqui, ele suplantou grande parte da desconfiança do Bitcoin, que ele tem no Bitcoin, inclusive no ouro, talvez, usando a mesma premissa do Thiago Reis, que é, qual a utilidade que isso aqui tem? Isso aqui escreve no papel, Bitcoin, qual que é a utilidade que tem? Qual que é a utilidade do ouro, né? Então eles estão preocupados com utilidades para serviços realmente úteis para a sociedade. Vamos lá agora. O ouro, para ser produzido, você precisa de uma supernova, sabe? Quando implode uma estrela e ela explode, aí você tem uma fusão além do ferro e produz ouro. Então o ouro veio do espaço, ele não pode ser produzido. E o custo de extração, assim como o Bitcoin, vai aumentando ao longo do tempo, mas ele nunca acaba. Você nunca vai acabar de produzir ouro. A história do ouro é mais longa que a do Bitcoin, né? Então, se você estiver caminhando e encontrar com um muro, né? Aí você precisa passar do outro lado do muro. Aí você precisa escolher direita ou esquerda que você vai. Você vira pra esquerda. Aí você caminha 2 quilômetros e encontra o final do muro. Se você tivesse que chutar qual o tamanho do muro, qual que você diria? Que minimiza o erro. É matemática. Eu nem entendi a pergunta. 2 aqui, 2 ali. 4. Certo? Porque se você estiver caminhando na média, a média aleatória, Esse toda vez que exemplo você cruzar foi o bom, muro, foi você vai bom. bater na metade, na média, certo? Então se você caminhou 2 pra cá, a melhor estimativa que minimiza o erro é que tem 2 pra lá e você chuta 4. Simples. Se você O que ele quis dizer aqui nesse exemplo, só para que todos entendam, né? Só para que não fique dúvidas aqui, o que ele quis
quis dizer foi isso. Você tá aqui e você bateu de cara com o muro. Aí você atravessou o muro, você tá aqui agora. Aí você vai acompanhar o muro, você tem a possibilidade de ir pra esquerda ou você tem a possibilidade de ir pra direita. Você escolheu ir pra esquerda. Você foi pra esquerda, chegou aqui no final do muro. Então você tá aqui no finalzinho do muro e deu 2 km aqui até o final do muro. A pergunta foi, quantos quilômetros você acha que tem esse muro? Qual a distância desse muro? E aí ele disse, não tenho como dizer quanto é, mas teoricamente, se eu cheguei no meio do muro, fui 2 km para lá, a tendência é que tenha 2 km para cá também, e por isso o muro teria 4 km. Isso aqui é uma maneira que ele usou de explicar o efeito Lindh. Eu vou deixar ele terminar de explicar para depois te falar sobre o efeito Lindh. Por matemática, eu falo assim, pô, eu não conheço, eu não sei nada. Mas é isso que a única informação que eu posso inferir é que a melhor guess é 4. O Bitcoin existe há quantos anos? 2009? 2007 pra frente. Então, 15 anos. 15 anos, né? 15 anos. Então, quanto tempo vai durar o Bitcoin? 30. É o meu guess que eu tenho hoje. Quanto tempo vai durar o ouro? 6 mil. Não é isso? 6 mil. Então, tá bom, né? Se proibirem o americano de ter ouro, quanto é o preço do ouro? Nada, certo? Acho que não faz ouro, tem ETF. Quem é que tem ouro hoje, certo? Comprar ouro. Foi proibido nos Estados Unidos durante lá, né? Não podia ter esse negócio. Não rola, entendeu? Teve uma parte de confisco de ouro quando o dólar perdeu o lastro do ouro. O Nixon lá em 1971, ele quebrou com tudo isso. O ouro tende a subir, se tiver diminuição da oferta, né? Teoricamente, como o Estado tá confiscando tudo isso aí, teoricamente era para subir. Mas o que ele quis dizer é que o ouro não foi afetado com o confisco, com a proibição da negociação do ouro nos Estados Unidos, por exemplo. Aí depois, agora, se o americano colocar na lei que é proibido ter Bitcoin, vai ter uns hardcore que vai ter, mas a liquidez dele vai... Se os países decidirem acabar com o Bitcoin, acabou. E se tiver um cara aí, esse computador novo que hackeia o Bitcoin? Porra, né? Isso aqui realmente é um medo. Por quê? Pensa comigo. Dos Bitcoins que existem, os passíveis de existir, que são 21 milhões, quase 20% disso aí já foi embora em Bitcoin perdido. Lá da época que o Bitcoin não valia nada, era irrisório, o pessoal perdia Bitcoin. Tem estimativas de até 6 milhões de Bitcoins perdidos. Ou seja, os Bitcoins, eles realmente são muito escassos. Tem lá seus 15 milhões de Bitcoins quando a gente terminar toda a mineração. E o que ele tá dizendo aqui, se os estados, os governos, os países começarem a comprar com o intuito de acabar com o Bitcoin, eles conseguem. Eles realmente conseguem. Hoje a capitalização de mercado do Bitcoin inteira, tudo Bitcoin, todos que existem, sem contar os que estão perdidos, porque o Estado não vai ter problema de comprar Bitcoin perdido. Se fizerem uma conspiração aí pra acabar com o Bitcoin, eles conseguem pegar praticamente todos os Bitcoins. Aí, como ele disse, vai ter os hardcore, vai ter os carinha que guardam na hard wallet, que vai falar que tá perdido que tem ainda, então vai ter esses... Só que pensa, se só o Estado tem, só o governo tem, e você tem também, a liquidez vai ser extremamente baixa, você não vai conseguir fazer muita negociação, não. Vai diminuir muito a liquidez mesmo. Quantos metais nobres foram criados depois do ouro? Nenhum, só na supernova, né? Já foi tudo criado, não tem novo pra criar. Enquanto que quando começou o Bitcoin subir que nem louco, toda semana tinha uma moeda nova com uma função parecida com o Bitcoin. Então também não é escasso, porque além do Bitcoin pode ter outro depois, né? E o dia que você parar de fazer a mineração, a única forma de remunerar a rede é na transação. Porra, não é... Isso aqui, esse cara conhece um pouco mais sobre Bitcoin. O Bitcoin é escasso sim, tá? Ele tem 21 milhões de unidades, é só isso que vai ter. O que ele quis dizer é que foram sendo criados novos forks. Inclusive, vou deixar uma imagem aqui. Quando você altera um pouquinho do Bitcoin, você cria uma nova moeda. Não é mais Bitcoin. É o que a gente chama de fork dentro das criptomoedas. E aí, nasce uma nova moeda que, inclusive, pode ser melhor do que o Bitcoin. Por exemplo, o Ethereum tem mais funcionalidade do que o Bitcoin. Por que o pessoal não acredita tanto em Ethereum quanto acredita em Bitcoin? Por causa de algumas características específicas do Bitcoin. O Ethereum tem o dono, né, que é o Vitalik lá, que pode mudar. Inclusive, mudou de Proof of Work para Proof of Stake. Então, você tem mais desconfiança. Isso mostra que, realmente, criptoativos têm sim as suas desconfianças e que você desconfia muito mais de um dono de um criptoativo do que do Estado. E você desconfia menos de uma moeda fiduciária, por exemplo. E o segundo ponto aqui que ele falou que é de extrema importância, inclusive você aí que é doido por Bitcoin, você precisa entender isso. E eu quero que, inclusive, você deixe seus comentários aqui pra gente continuar essa discussão aqui embaixo. Hoje, o maior motivo da alta do Bitcoin são os halvings. Você sabe por que isso acontece? Os halvings, eles diminuem a recompensa dos mineradores pela metade. E aí, os mineradores têm um gasto para poder minerar. O preço é ancorado neste gasto que os mineradores têm. Então, quanto mais gasto os mineradores tiverem para minerar no Bitcoin, mais caro vai ser o Bitcoin, porque senão não faz nem sentido o minerador minerar. Então, vai diminuir a oferta e aí o preço vai aumentando até que os mineradores voltam a minerar e aí a demanda equilibra a oferta e tal, enfim. Isso sempre aconteceu pós-halving. Agora pensa comigo, se Jesus Cristo não voltar até lá, 2140, que eu acredito que ele vai voltar antes, se Deus quiser. Vamos supor que ele não voltou, nós estamos vivendo lá até 2140.
naquela data, quando o último Bitcoin for minerado, a última fração de Bitcoin for minerada, a rede só vai existir se os mineradores continuarem existindo. E lá no artigo do próprio Satoshi falou, pô, quando os Bitcoins acabarem, a gente vai ter que remunerar os mineradores com a taxa mesmo de transação. Hoje, a remuneração do minerador não é baixa. Se a gente for transferir todo o prêmio de Bitcoin que é concedido por bloco para taxa, ficará extremamente caro você transacionar Bitcoin. Será que realmente vai servir como moeda? Porque o principal objetivo do Satoshi era fornecer um cash eletrônico, né? Um dinheiro eletrônico para transação. Isso não serve mais hoje. Hoje a gente já entende que o Bitcoin não é mais para transação. Não é para transação. Principalmente depois que diminuírem os prêmios. O Bitcoin vai ficar extremamente valioso e para você fazer uma transação hoje, em média, você vai gastar 20, 50 reais para fazer a transação. Imagina depois quando você tiver que pagar toda a taxa porque não tem mais premiação do algoritmo para os mineradores. É uma preocupação também, né? Então, as pessoas que não acreditam no Bitcoin, perceba, eu não tô falando aqui que eu não acredito não, depois vou expor a minha opinião. Mas não dá para ignorar os argumentos das pessoas que não acreditam em Bitcoin. Realmente não tem fluxo de caixa, realmente é uma reserva de valor. Reserva de valor não tem fluxo de caixa. Então, o cara pode não gostar de coisas que não tem fluxo de caixa. Normal. Pessoas que têm desconfiança sobre como vai ser essa rede depois que realmente acabar a mineração. O problema de ser escasso, será que é escasso mesmo? E se nascer um outro Bitcoin? Ah, não vai conseguir alcançar o Bitcoin porque a confiança do Bitcoin já tá aí há 15 anos. Pois é. E se for muito mais rápido a transação, se realmente for muito mais eficiente, for de código aberto, for tudo igualzinho o Bitcoin, só vai mudar o nome da moeda. Porque dá pra fazer isso, E aí, é escasso mesmo ou não é? Então tem esses pormenores aí. É muita esperança nesse sistema funcionando. Então, mas também, né, nesse mundo de contra o dólar, o sujeito que fica maltratando o dólar do jeito que tá, talvez a coisa continue. E o interessante é que esse cara, eu gostei desse cara, eu não conhecia ele ainda. Mas o que ele falou no final ali foi extremamente interessante. Por quê? Bom, nós estamos contra o dólar, não tem talvez uma outra opção. E olha só, eu falo isso pros alunos já tem muito tempo. Muito tempo. Falo pra vocês no YouTube, volte e meia eu falo também. Contra a tendência a gente não luta, a gente só participa. E aí eu quero te apresentar, pra gente finalizar esse vídeo, pra vocês aí que são doidos pelo Bitcoin e pra você que não é doido do Bitcoin ainda, mas você tá querendo aprender mais. Você sabe que na minha estratégia de investimento no Kraken, o segundo K vem de cripto. E eu tenho 5% da minha carteira em criptomoeda. Você consegue ver aqui na minha carteira, ó, que eu tenho 4,24% em cripto. E é só Bitcoin, só invisto em Bitcoin. Vou te apresentar esses dois livros, tá? A Lógica do Cisne Negro e a Estratégia de Barbell, aqui que o Nassim Taleb fala neste livro, Arriscando a Própria Pele. E aí, é lógico que ficaria muito enviesado isso aqui, porque eu usei o próprio Nassim Taleb para falar mal do Bitcoin e agora eu uso os livros dele para poder falar. Eu quero que você absorva o conhecimento que ele fala sobre isso aqui. Porque às vezes a opinião dele veio do conhecimento que ele tentou passar e a gente não conheceu. O que é esse negócio da... Vou dar uma resumidaça aqui, tá? O que é esse negócio da lógica do cisne negro? A gente não sabia que existia cisnes negros enquanto a gente não descobriu a Austrália. Depois que a gente descobriu a Austrália, lá tem população de cisne negro, a gente, todo o nosso conhecimento que a gente pensava por séculos que só existia cisne branco foi quebrada instantaneamente e mudou toda a realidade dali pra frente quando eu vi um cisne negro lá na Austrália. E é isso aqui é o que ele fala. Um impacto de algo que é altamente improvável. E eu vou usar o próprio Nassim Taleb contra ele mesmo. Olha só o que a gente vai fazer. Neste livro aqui, que é Arriscando a Própria Pele, ele explica sobre a estratégia de Barbell, que inclusive é essa barrinha aí de academia mesmo. Deixar aí focar pra você ver como é que é. 90% da carteira do Nassim Taleb, ele explica aqui neste livro e como ele investe o dinheiro dele, tá? 90% da carteira dele tá em ativos altamente seguros. Bond lá nos Estados Unidos, dólar mais alguma coisa. Muito seguro, muito conservador. Porque se aparecer um cisne negro, se aparecer um impacto altamente decisivo na sua carteira, você vai ficar com 90% da sua carteira estável, sem problemas nenhum. Ele é adepto disso. Os outros 10% é o que o Charlão lá do Economista Sincero normalmente fala, né? É tiro, porrada e bomba. É risco. E aí, por isso que fica desbalanceado, né? De um lado aqui tem muito peso, do outro lado tem pouquinho peso. Esse pouquinho peso aqui é justamente a parte do Nassim Taleb para ele arriscar. E aí ele arrisca em ações, small caps, enfim. E aí eu te digo, por que não arriscar também em Bitcoin? Não dá pra gente negar que o Bitcoin, apesar de tudo e de todas as desconfianças, é um ativo que vem conferindo muita rentabilidade para todo mundo que investe. Aqueles dados que o Thiago Reis usou, a gente viu no gráfico aqui que realmente o Bitcoin entregou muito mais rentabilidade do que o Ibov, do que o SP500, do que o CDI. Ou seja, por que você vai ficar de fora de uma tendência, sendo que essa tendência ela é fundamentada? Tem os seus fundamentos também, dentro da mentoria de geração de dividendos, que inclusive estou regravando, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Inclusive estou regravando as aulas e olha só
parte de cripto aqui. Olha o tanto de aula de parte de cripto. Eu ensino tudo sobre criptomoeda, principalmente o Bitcoin aqui. E dentro desse módulo eu falo sobre qual é o lastro do Bitcoin, que é a criptografia assimétrica e a criptografia de hash, que confere segurança a eles. É lógico que um computador quântico pode quebrar o blockchain? A gente não sabe. Até lá, meu amigo, por que você não coleta o possível lucro que você pode ter? Lógico, minimizando seu risco, colocando um pequeno percentual dessa carteira. Porque dentro do meu Kraken, que é 5% só em cripto, os outros 95% eu não tô correndo esse risco de cripto. Se os 5% virar pó, não valer nada, ser zero, criptomoeda desapareceu, Bitcoin descobrindo que o Satoshi apareceu aí e por mais que não tenha jeito, eu explico isso dentro do curso, por mais que não tenha jeito, ele não vai conseguir fazer nada, mas por mais que isso aconteça, eu vou perder só 5% do meu patrimônio. Não vou morrer por causa disso. Eu vou ter 95% ainda do meu patrimônio que vai estar me gerando, por isso que eu sou adepto do fluxo de caixa na parte conservadora da carteira, 80% da carteira tem que prover fluxo de caixa, pra você ser seguro, pra você ter dinheiro, independente de qual seja o dinheiro da época. Aquilo de participação, que é a ideia que não é errado dos dois aí que eu te mostrei, que é coisa funcional pra sociedade, isso aqui vai continuar gerando dinheiro, independente de qual seja o dinheiro da época. Então, seja um cara de bom senso. É isso que eu vim trazer aqui pra vocês nesse vídeo. Seja um cara de bom senso, não seja o cara que é extremista, cara. Não seja o cara que, meu Deus do céu, Bitcoin é a solução, vou ter 100% em Bitcoin e nada mais presta. Meu Deus do céu. E aquele cenário apocalíptico, não seja assim, meu amigo, não seja assim. E por outro lado, também não seja extremista. Meu Deus do céu, o Bitcoin não presta e não vou ter nada de Bitcoin. Seja um cara de bom senso. Adapta o negócio ao seu perfil de risco. Dentro do Kraken, todas as simulações que eu fiz, o melhor cenário na curva de Markowitz da eficiência, angariando risco e retorno, é 5% de Bitcoin, 5% de criptoativo, 5 a 10% de criptoativo. Conforme mais arriscado você quer ser, mais percentual. Mas a minha carteira está extremamente satisfeita com 5% de criptoativos. Eu não sou aquele cara agressivo a ponto de querer ter tudo em Bitcoin, só por causa da ganância de ter realmente um rendimento muito mais alto, porque eu tô olhando pro vizinho e tô invejando o rendimento dele. Mas também não sou um cara extremamente ignorante a ponto de falar, não quero ter Bitcoin porque eu não quero. Não, eu vou ter porque eu quero acompanhar a tendência. De maneira controlada, olhando curva de eficiência. Não foi eu que criei a curva de eficiência não, meu amigo. Foi o Markowitz, o cara ganhou o prêmio Nobel em 1962. Então, você não precisa reinventar a roda pra você ganhar dinheiro no mercado, pra você conquistar sua liberdade financeira no futuro, pra você conquistar sua aposentadoria. Você não precisa disso. Você só precisa fazer o feijão com arroz. Você só precisa fazer o mínimo, do mínimo, do mínimo. Só isso. Tem aí seus pouquinhos de Bitcoin. Se você quiser, eu te ensino aqui como que você compra, como que você vende, se precisa vender, se você tem que ser o my hold. Se você quiser entrar na maior escola do planeta para você aprender a investir, eu vou deixar um QR Code aqui, porque você viu que eu tô regravando as aulas. Vai demorar mais ou menos um mês e meio aí ainda pra gente lançar a turma da geração de dividendos. A última vez que eu lancei foi há 1 ano atrás. O pessoal tá querendo entrar. Então não vacila não. Escaneia o QR Code aí e faz sua pré-inscrição. Falou! Até o próximo vídeo. Ah, não esquece de deixar seu comentário aqui que eu quero saber se você é um doido de Bitcoin ou se é avesso a Bitcoin. Se você é como eu, tem bom senso, vai se expor lá um pouquinho, pra você não ignorar a tendência. Se der ruim, deu ruim. Se der boa, deu boa. Ótimo. Mas você não vai abandonar nem o real estate, você não vai abandonar nem participação de ação, também não vai abandonar as tendências. Que no caso agora é o Bitcoin.